esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. Cada elemento da equipe tem que lembrar assim, que ele precisa de cultivar a importância e encontrar-se naquela condição de qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Perguntas de Portadores da Cruz de Ouro. Primeira coisa importante que cada um precisa de lembrar, que nós tínhamos que ter a dignidade de sabermos assim, que a vida é espiritual, que tem muita importância nós termos a condição de perceber que o que faz o ser humano é o espírito. O que vivifica o nosso corpo é o espírito. A dignidade de sabermos assim, de vivermos de acordo com as leis do Criador. Nós sabemos assim que as pessoas estão sempre procurando um auxílio, porque quando o casal leva o filho para fazer um batismo naquele lugar ou naquele outro lugar que tem essa tradição, o casal pode não saber explicar, mas o que ele está querendo é que aquele filho receba uma energia especial. E é bem importante, porque aqueles que se prontificaram em ser padrinho daquela criança, acompanham aquela criança décadas e posicionam com aquela criança, leva aquela criança para passear. Aquele outro casal que vai iniciar sua vida juntos também procura um lugar para receber uma bênção. E se nós aprofundarmos no tipo de bênção que estão querendo receber, é para o espírito. É para que a nova fase do caminho que estão querendo caminhar, aquele casal, o caminho daquela criança, é um caminho espiritual. Quando acontece alguma coisa com a criança, o adulto fala que ela tem um bom anjo da guarda. Essa é a referência comum. Então nós precisamos de voltar para dentro de nós e lembrarmos assim que a vida é espiritual. Quando se fala de portadores da Cruz de Ouro, está falando de pessoas que já prontificaram numa outra época em servir o Criador. Isso é bem importante. Então nós sabemos assim que existe graduação e que nós temos que percebermos que nós somos diferentes um do outro, que existe nível diferente de cada um de nós, na compreensão, no jeito que executa o trabalho, na presteza, no jeito bom, cada um tem um nível. Fica bem fácil assim da gente observar nas coisas mais simples. Duas irmãs na moradia se reúnem ali, mesmo elas já tendo muitas idades, e elas querem preparar uma refeição para os seus conhecidos, para os seus descendentes. Uma cuida de uma parte, fala que quer fazer aquele tipo de preparado, a outra fala que quer fazer aquele outro tipo de preparado. Quer dizer assim, a individualidade. Não é que esse preparado é melhor do que o outro preparado. É que a característica das irradiações que vai naquele preparado são diferentes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Que porta a Cruz de Ouro, ele se encontra numa condição diferente. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós, através da decadência, vamos falando assim que somos iguais, que somos irmãos, nos tornaremos irmãos quando tivermos numa condição sem problemas de termos voltado para a pátria do Espírito. Então, lá poderemos falar que somos irmãos, porque superamos todas as limitações que foram apresentando durante a nossa caminhada pela vida de matéria grosseira. Deixamos o nosso espírito limpo, sem nenhuma mácula. Então poderemos falar assim que somos irmãos. Tem muitas referências bem importantes, então não podemos esquecer que é espiritual. E tem diferença de uma pessoa que está trabalhando, procurando conhecer o livro na luz da verdade, e é bom cada um ir observando que esse livro é cheio de informações e de instruções e de advertências. Quer dizer que quando Jesus disse que viria um outro que não ele, essa é a conclusão que veio trazendo o livro na luz da verdade. Então a pessoa que está portando a Cruz de Ouro, ela está caminhando de uma maneira que ela procura ser vivificada por aquelas informações.
então as suas irradiações serão diferentes. E é bom a pessoa ir lembrando que nós nos encontramos numa condição que a gente vai observando no caso de um homem com mais de 40 anos, quando ele vê um jovem caminhando, ele vê que não adianta falar para aquele jovem muitas coisas, porque aquele jovem, do jeito que ele tem um entendimento e ele caminha daquela maneira. Aquele adulto já caminhou daquela maneira, então agora ele tem uma nova compreensão. Então um portador da Cruz de Ouro, ele já caminhou em outros caminhos e percebeu que a vida correta é colaborar para a divulgação do livro Na Luz da Verdade. Essa é a importância, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela e ela melhora no seu ambiente. E ela melhora, porque é bem importante, nós já ouvimos pessoas dizendo assim, que não se aguenta. Quer dizer que a pessoa tem tantas coisas para serem solucionadas dentro dela, que ela usa essa expressão. E é bom lembrarmos assim, que quando nós viemos para essa terra, trouxemos muitos fios kármicos. Isso é bem importante. Nós precisamos de ter dentro de nós clareza de que nós não encontramos nessa matéria grosseira somente agora. Nós já nos encontramos nessa matéria grosseira muitas e muitas outras vezes, observando assim que uma decadência da Terra não vem só numa geração, vem de milhares de gerações, porque é assim que nós fazemos, só pioramos. Isso é bem importante observar assim, porque se fôssemos numa condição de evoluídos, os nossos rios seriam limpos. Preservação dos ambientes que seriam necessário preservar. A gente vai observando os animais que não sofrem interferência, preservam o seu habitat. Eles mantêm, quando não entra o ser humano que degrada aquele habitat. Então, encontramos numa condição de piores. Isso é físico. É só cada um observar os relatos que os pais faziam e fazem de como era no seu período. Se a gente observa agora, algumas décadas, como era melhor. Nós viemos para essa terra com muitos fios kármicos. Então uma pessoa tem que lembrar assim, que aquilo que planta a pessoa tem que colher. O estudioso do livro Na Luz da Verdade e que procura trazer as informações para dentro dele e viver essas informações, o passado dele não influi. É bem importante percebermos assim, o passado não influi. Influi os novos karmas que a pessoa constrói, quando ela tem muito cuidado com novos karmas. Do jeito que nós fazemos, nós vamos criando karmas novos em cima de karmas velhos. Então, o proceder direito com os ensinos, procurar trazer os ensinos para o nosso dia a dia e no nosso trabalho, no nosso relacionamento, viver de acordo. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que nós temos que trazer também para o nosso dia a dia o amor. Temos que lembrar do amor do Criador, do equilíbrio. Muitas vezes, quando a gente vê um documentário sobre predadores, a gente vai observando assim, que há um equilíbrio esses predadores na natureza, onde não sofreu interferência dos seres humanos. Porque é só observar o trabalho de um passarinho. Ele tem que alimentar os seus filhotes. E ele não tem como ter um sistema de armazenamento de alimentos. Ele tem que procurar o alimento para trazer o alimento para aqueles filhotes. Quando a gente observa, aqueles filhotes são insaciáveis. Então o predador faz o equilíbrio, possibilita aquela mãe, aquele pai daqueles pássaros sobreviverem mais facilmente cuidando daqueles filhotes. Então é esse equilíbrio, é o amor do Criador, mantendo o equilíbrio. Dá o amor, ele dá a justiça e ele dá a pureza. Então o nosso amor tem que estar junto com a justiça e com a pureza. O portador da Cruz de Ouro, ele procura trazer esse amor para a vida, esse equilíbrio. Então se a pessoa tem vontade de evoluir, isso é bem importante assim, porque a gente vai confirmando assim na família. As pessoas falam que é tudo igual, quer dizer que a pessoa trabalhou a vida inteira,
E ela, em vez de ficar feliz de ter tido aquele trabalho, de ter tido aquelas pessoas com quem ela conviveu, com quem ela relacionou, aquele trabalho virou um problema, porque ela só fala mal daquele trabalho e daquelas pessoas com quem ela trabalha a vida inteira, com quem ela trabalhou. Não tem amor aí, não tem compreensão, não tem entendimento. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa fazer a reflexão. E tem um ensino muito importante que Moisés trouxe há 3.500 anos aproximadamente, ou um pouco mais, que é os 10 mandamentos. Ali se encontra o terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias que a pessoa caminhou anteriormente, dedicando um dia da semana para a pessoa ver se ela está caminhando corretamente. Porque é muito comum a gente conhecer pessoas que trabalharam 30, 40, 50 anos, depois adoecem. Perde o controle das funções, a autoridade, porque é comum a gente ouvir falar assim que vai tirar a autonomia dos pais. E nesse caso é bem interessante, porque só quando aquele teve muito dinheiro é que vai tirar a autonomia dele. Porque aqueles outros que não tiveram muito dinheiro, esses filhos nem preocupam, porque não vai ter retorno financeiro. Mas se cada um desse que teve muito dinheiro, muito recurso financeiro, e o outro que não teve nenhum recurso financeiro, se tivéssemos observando direito, então nós estaríamos hoje dedicando um dia da semana para essa reflexão. Então a pessoa que tem que fazer um trabalho assim, para ela ser diferente, para ela ser melhor um pouco do que os seus descendentes, ela tem que fazer esse trabalho. Então o karma novo, a pessoa para de construir também. Como ela passou agora a ter uma vibração diferente, uma conduta melhor, então nós sabemos assim que tem frequência. Porque no caso daquele jovem de 20 anos, que agora tem um tipo de comportamento, e aquele outro que já se encontra numa fase já de homem maduro, de 50, de 40, está vendo o comportamento do jovem, ele teve a compreensão, esse de 50, de 40, ele vê que é melhor comportar de outra maneira. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, esse comportar de outra maneira, o karma antigo começa a secar. Isso é físico, isso é verdadeiro. A pessoa compreende o período anterior, o karma antigo começa a secar e não vem à tona. Porque nós sabemos assim que na norma do tempo e do espaço, na nossa vida diária, nós temos uma norma de tempo das 7 da manhã às 7 da noite. Nós temos do nascimento ao período da morte. Mas dentro de nós, a norma do tempo, ela funciona numa espiral. Porque eu agora posso ir, quando eu tinha 10 anos, quando tinha aquele brinquedo, aqueles brinquedos mais rústicos, mais limitados, o jeito que eu vivi, então eu posso voltar. Então quer dizer assim que eu volto lá no tempo. E se eu ficasse observando direito, muitas vezes eu lembraria de detalhe que me deixaria feliz ou que me deixaria preocupado pelo tipo de vida que eu tive. Pelas brincadeiras, pela maneira, pelo susto. Então, a gente sabe que tem muitos sustos na vida de uma criança, na vida de um jovem. Se a pessoa foi criada na beira do rio, a gente sabe assim que de período em período, um entrava no rio e não saía. Aqueles que se encontravam nas proximidades ali ficavam muito apavorados com aquela situação. Então, muito susto. E se a pessoa recorda dentro dela, ela vai ver assim que ela lembra de como ela passou aquele susto. Dentro de nós não tem passado. Nós é que temos que ter uma condição bem importante de compreender. Mas para isso a pessoa tem que ter uma elevação dentro dela para aquilo poder entrar na condição de ir secando de uma maneira pela compreensão que a pessoa está tendo no momento. É bem importante assim a nossa vida. Então, um portador da Cruz de Ouro, ele tem que lembrar assim, que ele fez um esforço para conseguir essa graduação, porque é uma graduação, é físico, isso é verdadeiro, porque é mais nobre, é mais polido, é mais dedicado, usa do terceiro mandamento, procura posicionar quando tem uma coisa errada, porque nós temos a facilidade de nos omitirmos,
achar assim que vou perder tempo. Não vai perder tempo. Então, o posicionamento, quando a gente ouve uma coisa errada, quando se falam erradamente, principalmente sobre os ensinos. Ter o aprofundamento nos ensinos, conhecer a origem, a nossa procedência, a importância que nós nos encontramos agora e a importância da nossa fase seguinte que teremos. Então, o conhecer de onde viemos, para onde vamos, tem muita importância. Então, quando a gente vê uma pessoa já envelhecida, sofrendo, porque o corpo físico vai sofrendo, e a gente vai observando assim que junto com o sofrimento tem a dor. E a pessoa prefere entorpecer do que fazer uma reflexão do tipo de vida que ela está tendo. Essa convicção, essa coisa boa dentro de nós, que a gente teria que ter essa lembrança que a nossa vida é espiritual e que nós viemos de algum lugar e que nós recebemos desse lugar que nós viemos uma força e que essa força nós usamos durante um período da nossa vida, que usamos para sair de dentro da mãe, que usamos para manifestar porque estamos cansados de ficar naquela posição que nos colocaram, que aquele molhado que agora se nós nos encontramos com a fralda cheia está nos incomodando, nós vamos posicionando a coragem que nós temos de manifestar junto com os maiores, de posicionar, e depois muitos outros, e todos nós temos no sangue a coragem do imigrante. Então os nossos pais vieram, a própria pessoa veio de uma outra localidade, e muitas vezes sem recurso financeiro, essa coragem. Depois nós largamos tudo, vamos morrendo, vamos ficando sem destino, sem perspectiva. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e tornar-se um portador da cruz de ouro é o benefício para a pessoa. E é bom a pessoa lembrar assim. Não é tornando-se um portador da cruz de ouro que a pessoa vai qualificar-se. Nós sabemos que na nossa vida diária, aqueles inventores não tiveram cursos superiores e nem existiam cursos superiores. Então não é cursos que vai qualificar a pessoa. E nós temos relatos assim de muitas dezenas de pessoas que trouxeram inventos para o uso da cozinha, e a pessoa não fez curso. Então a pessoa tem que lembrar assim que é outra coisa que nós temos que ter dentro de nós. Aquela coragem, aquela sensibilidade, aquela força que impulsiona o casal querer uma bênção, que depois o leva também para que o filho receba uma bênção. Essa organização dentro de nós. Então a pessoa tem que inteirar-se dos ensinos de todas as maneiras, porque nós sabemos assim que tem um ensino que fala assim que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto. Então a ida a lugares não quer dizer que a pessoa vai receber aquilo que ela pretende, mas se ela estuda o livro Na Luz da Verdade e fecha a porta do seu quarto e aprende a pensar, e aprende aquele ensino bem importante que fala assim: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer que é no silêncio, na segurança dos ensinos, não é na teoria. E a gente sabe que na teoria não dá certo. Porque uma dona de casa que tem ali seus filhos, ela na teoria agora ela vai imaginar que seus filhos vão estarem alimentados? Não vai. Aquela pessoa que tem aqueles animais que ela cria, na teoria então ela vai pensar que os animais vão ficarem alimentados? Não, ela tem que ir lá pôr alimento. Aquela dona de casa tem que pôr alimento no prato daquelas crianças. É físico. Para a nossa vida é um movimento, é físico, é verdadeiro. Não é para um período. Então, toda época da nossa existência, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer os movimentos, igual aqueles animais, igual aquele pássaro que faz um movimento para manter os seus filhotes, para manter a sua cria. Mas o nosso movimento é interno. Com a evolução que nós temos, se a gente faz um pouco de movimento, o pão nosso de cada dia a pessoa vai ter. Então, essa bondade que o Criador nos possibilitou. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para voltarmos para aquela confiança que nós recebemos quando viemos para essa terra, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o movimento e trabalhar no terceiro mandamento.
portador da Cruz de Ouro, ele tem que lembrar assim, a vida para ele é de responsabilidade, é muito mais séria. Se ele quiser continuar mantendo-se naquele grau, isso é físico. Na nossa vida diária, se aquele pai descuida no relacionamento com os filhos, aqueles filhos posicionam de uma maneira que esse pai perde a consideração. Isso é físico. Aquele empregador, se ele descuida do posicionamento que ele precisa de continuar tendo, então aqueles seus comandados não o respeitam. Dentro de nós, o procedimento que nós temos que ter, esse esforço, essa dedicação. Então a vida é esse movimento, é um estado de alerta. Então a pessoa pode lembrar assim que sempre ela terá tempo para o pão de cada dia e ela precisa de lembrar que se veio esse ensino que Moisés trouxe há mais de 3.500 anos, é bem importante lembrar assim, que então nós tínhamos que estar cultivando esse ensino. Se aquele que tem muito recurso adoeceu, perdeu o controle do centro motor, aquele outro que não tem recurso também aconteceu a mesma coisa, nenhum dos dois refletiu como é que ele se encontrava caminhando durante a vida. E isso é bem interessante, porque a gente vai observando a degradação da alimentação na moradia e ninguém vai confirmando assim, perdemos a percepção que aquele tipo de alimento não poderia ser ingerido. A transformação que já teve, essa naturalidade, que é uma coisa bem simples, porque o corpo físico vai fazendo uma adaptação, depois vai dificultando o trabalho do centro motor. Junto com o trabalho do centro motor, também dificulta o trabalho do centro intelectual. Quer dizer que a pessoa vai perdendo a coordenação motora. E isso é bem grave, assim para cada um de nós. Porque também na sequência perde o domínio das funções. A coragem para pararmos e analisarmos como é que nós precisamos de caminharmos todos os dias. Isso é físico. Não tem nenhuma significação se a pessoa não tem uma perspectiva depois do seu corpo de matéria grosseira. Se ela tem alguma perspectiva, se ela tem uma confiança, se ela vem plantando na sua maneira de nobreza, de polidez, de coerência dentro dela, ela continua sendo confiante. E ela vai sendo cuidadosa, porque ela não vai perdendo a consideração daqueles com quem ela relaciona. Pergunta de portadores da Cruz de Ouro. É bem importante assim. A dignidade, o esforço, a compreensão, a graduação, compreender a graduação. E é bem sério, porque também nós não podemos relacionar com uma pessoa que não merece a consideração. Fica bem fácil assim da gente ver nos conhecidos. Ele perdeu a consideração por jeito de falar, por costumes. O mais novo já chega na proximidade desse aí e já o trata de qualquer maneira, como se fosse colega. Então não graduou durante a vida, não esforçou a degradação. Então não podemos relacionar com pessoas assim. Se nós queremos manter uma condição de continuar evoluindo, de ter a perspectiva dentro de nós, de nos esforçarmos, então a vida é bem mais séria do que nós imaginamos. Não podemos ir a lugares, não podemos, porque sabemos assim que quando vamos a lugares ou quando relacionamos com pessoas, nós temos que ceder. Fica bem fácil assim de observar duas crianças pequenas, uma tem um brinquedo, a outra não tem. O adulto pede para a criança que tem o brinquedo deixar a outra brincar com o brinquedo dele. Então, se quiser continuar brincando ali, aquele que tem o brinquedo tem que deixar o outro brincar. Já tem que começar assim, cedendo. Mas é bem sério, porque o adulto que é responsável não pergunta para o outro adulto se ele estragar o brinquedo, se ele vai repor o brinquedo. Deixa. Se estragou o brinquedo, aquele que tinha o brinquedo ficou defasado, ficou no prejuízo. O adulto nem teve o cuidado, o zelo de tirar o filho que tem o brinquedo das imediações para aquele outro não brincar, porque ele não responsabiliza se o brinquedo foi danificado. Então, quer dizer, na fase de adulto é a mesma coisa. Quando nós relacionamos, nós temos que ceder.
E sempre quem cede é aquele que tem, é o que tem saúde, é o que tem o saber, é o que tem a boa vontade. Isso é bem importante assim. E é bem sério, porque o ceder fica bem fácil assim. Aquela senhora que quer ver os filhos, ela tem que dar o alimento para eles. E ela não prepara o alimento somente naquele dia. Já 4 ou 5 dias antes, ela já começa a comprar os ingredientes do preparo que ela vai fazer. E ela levanta mais cedo, trabalha a manhã inteira, e aqueles que vão receber o alimento já chegam na hora do alimento e depois ficam por ali. Dificilmente colaboram na limpeza, ainda deixam a limpeza para ela. Então o que aconteceu? Não deu nada de espírito, do espiritual para os filhos. E tem um ensino que nós tínhamos que conhecer todos os ensinos, não é parte de ensino, não são partes isoladas, que é não só de pão vive o homem, quer dizer assim, que tem outros alimentos. Isso fica bem fácil assim da gente observar, quando a gente lembra de um ato bom que nós recebemos ou que nós fizemos, nós temos uma alegria dentro de nós. Quando conhecemos uma pessoa que foi muito bom ter conhecido aquela pessoa, pelo que ela nos proporcionou ou pelo jeito que ela é um alimento. Nós ficamos felizes. Então quer dizer assim, não é comendo esse alimento é que eu vou ficar feliz. O alimento espiritual é muito maior e tem muitas referências bem simples assim, como por exemplo, a pessoa abriu a janela e aquela brisa gostosa logo no amanhecer, e a beleza da pessoa apreciar o entardecer, é um alimento. Nós trabalhamos somente para o alimento físico. Então nós tínhamos que observar isso e observar que tem muitos outros tipos de alimentos físicos, porque aquela brisa é física, aquele entardecer é físico, aquela lembrança daquele jeito bom que houve naquele período, daquele relacionamento com aquela pessoa, o jeito que a pessoa manifestou, é uma alegria. Reuniões tem que ser assim, para uma elevação do espírito, e nós tínhamos que ter a dignidade do espírito. Então nós sabemos assim que o que faz o ser humano é o espírito, e que nós não podemos enclausurá-lo. Então trazer para a vida diária não é essa questão de falar de espiritismo, não é isso. Precisa deixar bem claro assim. É o espírito, o que vivifica o corpo, conhecer os ensinos, ter a capacidade de ter um comportamento como um portador da cruz de ouro, é bem importante para cada um que consegue isto. A graduação, como é que existe a graduação? E a graduação a gente sabe que existe, porque naquela empresa o reflexo é verdadeiro. O reflexo quer dizer assim, comandante, né? Comandados, a graduação que existe entre o dono, o administrador, os diretores, os gerentes, os encarregados, é físico. Então no nosso relacionamento também é assim. Então nós tínhamos que desenvolver uma condição de melhorarmos para no nosso relacionamento, quem relaciona conosco, perceber que nós somos diferentes, não somos iguais. Então a pessoa tem que lembrar que a vida não termina junto com a matéria grosseira. A vida continua. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é a possibilidade para cada um.